grato, Senhor, pela minha família. Olá, irmãos, graça e paz, aleluia. Hoje, dando continuidade às nossas reflexões sobre minha família, meu bem maior, eu gostaria de compartilhar com você sobre o tema Restaurando o que foi destruído. Gostaria de pensar com você sobre esse tema e eu quero convidá-lo para, por favor, abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos, 127. Salmos 127, no versículo 1, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não edificar a sua casa, em vão será o seu trabalho. É isso que está dizendo aqui o texto. Sabe, irmãos, é mais difícil fazer uma reforma, é mais difícil restaurar o que está ruim do que construir, né? Mas quando a nossa construção não é bem alicerçada, quando o material usado em nossas construções não é de boa qualidade, a reforma, ela também será inevitável. A vida familiar, irmãos, o casamento, é uma construção. Nós construímos uma vida ao lado de alguém que nós amamos, né? Mas eu quero dizer para você, sem errar, pelo que eu tenho observado, na maioria dos casos, na maioria das construções familiares, estão precisando de reforma. Por quê? As pessoas estão precisando de reforma na sua família? Porque nós nos afastamos dos valores que são essenciais para o bem-estar da nossa família. Valores morais, valores espirituais, valores éticos, que o Senhor Deus nos deu para a construção da nossa família. E hoje eu quero falar do maior de todos, que é o amor. O amor, irmãos, é a base de tudo para que a sua construção seja bem sucedida. Então eu quero ler com você ainda, por favor, o texto de 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, tem um texto muito conhecido, que é a suprema excelência do amor, né? Interessante é que esse texto, ele vem depois, ele é uma conclusão de uma fala do apóstolo Paulo à igreja de Corinto sobre dons. O que é dom? Dom é uma capacitação sobrenatural dada por Deus para ser usado para a edificação da igreja, né? Os dons Deus nos deu para edificar a sua igreja. Quem é a igreja? Eu sou a igreja. Você é a igreja. Os dons de Deus, eles são muito importantes. E aí o apóstolo Paulo, ele conclui esse texto dizendo assim: olha, procurai com zelo os melhores dons e eu lhes mostrarei um caminho ainda mais excelente. E aí ele entra aqui no texto de Coríntios, no capítulo 13, versículo 1, que diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, eu seria como o bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes e não tiver o amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos pobres, e ainda que eu entregasse o meu próprio corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúme, o amor não ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se espera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Lindo texto, não, irmãos? Muito bom. Se você entendeu que a sua família é o seu bem maior, se você consegue compreender essa verdade, eu quero dizer para você que
você precisa amar a sua família, tá? Mas você precisa amar a sua família não como o mundo ama, viu? Mas com o amor de Deus, como Deus ensina. Por quê? Porque segundo o texto que nós lemos, o amor de Deus ele nunca acaba. E, ó, irmãos, é de fundamental importância que esse amor ele seja exercido no relacionamento familiar, entre os cônjuges, entre os filhos, né? Na relação de pai com filho, de mãe com filha. É muito importante que esse texto, esse sentimento, ele seja supremo, ele dite, né, as atitudes dentro do nosso lar. Então, esse texto que nós lemos, ele vai dizer que não adianta nada você ser uma excelente pessoa, mas não amar, ou não souber amar, não saber agir com amor, né? E ele então, as primeiras características desse amor, ele vai dizer que ele é paciente. O amor é paciente. E talvez isso seja um ingrediente que esteja faltando, seja um material que esteja faltando na sua construção, a paciência. Quando nós construímos uma relação, nós precisamos ser pacientes. Quando nós reconstruímos uma relação, nós precisamos ser muito pacientes, porque cada um tem um tempo para compreender as coisas, né? E a gente precisa ter paciência com o outro. Você precisa exercer a paciência, você precisa amar e entendendo que ao seu tempo esse amor vai fazer tão bem aquela outra pessoa que convive com você, que ela vai se sentir constrangida e ela vai também se envolver, ser envolvida por esse sentimento, e daqui a pouco vocês vão estar um com paciência com o outro. Então, eu quero dizer para você que hoje, deixar essa lição para você: seja paciente com seus filhos, seja paciente com seu esposo, com sua esposa, seja paciente com seus pais, seja paciente com todas as pessoas que compõem a sua família. Se você, querido, colocar em prática essa lição, você vai estar dando um grande passo para a reconstrução da sua casa e da sua família. Amém? Amanhã a gente continua meditando nesse texto. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor abençoe a sua família, que o Senhor derrame a sua graça sobre o seu lar e te dê vitória na sua casa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E não se esqueça, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Até o próximo vídeo.